Hi guys, how are you doing? Meu nome é Diogo Oliveira e eu vou estar discutindo um pouquinho com vocês alguns termos em inglês interessantes que a gente já começa a achar no início da série Lenox Hill, que é uma série bem interessante, um documentário que acontece nesse hospital, onde tenta conciliar ali, tentar contar um pouquinho da experiência de quatro médicos, tentando conciliar tanto a parte dele de vivência clínica, de atendimento de paciente, quanto com a sua vida pessoal. Então, é uma boa série também para você treinar o seu inglês. Vamos lá? Já bem no comecinho da série, é interessante que ele aparece assim, bem grande, bem escrito lá, para que todos possam estar cientes do propósito da série, né? Aí eles põem lá: The producers care deeply about the safety and privacy of all involved with this program. All patients appearing in the program have provided consent to participate and to disclose their health information. Então, o que é interessante aqui para a gente poder estar discutindo um pouquinho aqui? Então, a safety and privacy são termos bastante importantes quando a gente fala da parte da saúde, principalmente agora, falando especificamente do Brasil, a lei de proteção dos dados. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa parte, com aquilo que a gente vai estar divulgando e falando sobre o paciente, como a gente está usando e tratando aqueles dados que a gente está colhendo. Então, tem que estar tudo bem transparente, ele tem que estar bem ciente de tudo que está acontecendo com ele ali, de tudo, como os seus dados estão sendo usados. Então, isso tem que estar bem claro para o paciente. Então, nesse caso que eles já deixam bem claro que todo mundo ali está bem seguro com seus dados, com a sua privacidade, então não tem nenhum problema com esse documentário. Aí depois, né, que eles vão falando, todos os pacientes apareceram no programa e providenciaram um consent. Esse consent, a gente pode ver o informed consent, que é um consentimento informado que a gente vê quando a gente vai atender algum paciente, alguma coisa assim. Você vai providenciar um papelzinho para ele, dizendo tudo o que você vai fazer no tratamento, todos os procedimentos, para que ele possa estar ciente dos benefícios, dos riscos, para ver se ele concorda ou não em realizar aquele tipo de tratamento. E tem também o consentimento para pesquisas, que aí você vai estar divulgando os dados daquela pessoa, aqueles resultados que você obteve ali durante a sua pesquisa, e você vai estar divulgando essa informação na forma de um artigo, e nesse caso aqui está divulgando alguns acontecimentos, algumas informações ali em uma forma de um documentário. Então, todo mundo aqui está de acordo. Eles mencionaram essa palavra, o disclose, né? Eles estão permitindo, né, essa divulgação desses resultados, dessas informações relacionadas a seu estado de saúde. Então, ele já coloca bem no início da série essa parte que é muito, muito interessante, para deixar bem claro que todo mundo ali está de acordo, está ciente do que se trata o documentário e está todo mundo autorizado para usar essas informações. Aí, depois, já começando a entrar mais na parte prática, bem no início da série, é uma parte bem interessante, que aí mostra lá no comecinho, que ele começa a falar assim, o médico lá, ele começa a olhar lá para o paciente, já começa já olhando os olhos do paciente para ver se tem algum movimento, se tem alguma resposta, e depois ele quer buscar alguns sinais, ele quer ver algumas coisinhas ali, alguns detalhes, para ver se realmente o paciente ele está com um bom nível de consciência. Então é bem interessante, que aí para poder testar tudo isso, aí ele começa, né, dando uma olhadinha nos olhos lá. Depois ele fala: Give me a squeeze, Hannah. Give me a squeeze. Give me a left hand squeeze. Isso é bem interessante, que ele começa a falar para ela: não, aperta minha mão ali, comprime, espremer, né, pressionar, né, só apertar a mão ali para ele ver se ela está responsiva, se ela tem força ali para poder apertar a mão ali, se ela está respondendo aquele estímulo que ele tá perguntando para ela, né? Aí depois ele pergunta para ela: Can you open your eyes? Né? Pergunta para ela para ver como está a resposta dela, se ela realmente consegue realizar esse movimento sozinha. Aí depois a outra pessoa pergunta: Can you wiggle your toes?
Can you wiggle your toes? E é bem interessante, que aí começa também a perguntar para ela se ela consegue ali movimentar ali os dedos dos pés. Então, são vários sinais ali que o clínico está atento para poder ver como que vai estar a reação do paciente, como que, se ele vai estar responsivo, se ele já está realmente voltando, se a cirurgia foi um sucesso, ou a forma de tratamento que eles realizaram ali, se o paciente ele está responsivo. Então, é uma coisa bem interessante. E aqui a gente já vê alguns termos legais, né? Que é o squeeze, que é para você apertar ali. No caso, o inglês, né, bem básico seria o left and right, para indicar a esquerda e direita, e hands seria as mãos, depois o eyes, os olhos, and wiggle seria você agitar ou mexer ali. Então, no caso, wiggle your toes, toes seria os dedos dos pés. Então, ele mandando ali mexer e agitar, né, movimentar um pouquinho aqueles dedos dos pés. Então, são alguns termos bem interessantes que às vezes você pode estar vendo na série, e dependendo do nível do seu inglês, às vezes pode passar batido ali, pode não entender, mas aí agora, nesse vídeo, você já sabe do que se trata esse termo, e até mesmo se você já conhece, se você já conhecia, já entendeu durante a série, até pelo contexto que você está assistindo lá no vídeo, você já viu, opa, ele está pedindo alguma coisa e colocando a mão na mão dela. Então você já imagina que ele está pedindo para ela fazer alguma coisa com a mão ali. Então você vê ele tentando apertar ali, depois tentando simular ali para abrir os olhos. No caso agora de movimentar o pé, a câmera direciona para o pé. Então, pelo contexto, você já consegue também se virar bem. E também depende do seu grau de conhecimento, se você já estudou essa parte de ver se o paciente, como que ele está responsivo ali, se ele está acordado ou não, aí você já vai começar a observar algum desses sinais ali, algumas dessas questões que você tem, algumas dessas maneiras de você abordar o paciente para você tentar identificar essas reações do paciente ali, para ver se ele está responsivo ou não. Então, espero que tenha ajudado e sinta-se à vontade para contribuir com esse canal. Até a próxima. I'll see you later.